Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Zalcast. Esse aqui é o 14º episódio. Pessoal, mais uma vez queria agradecer pela audiência de vocês do último programa. Os comentários que vocês têm trazido, eu tenho escutado muito e tentado cada vez mais conciliar. E como o programa sobre espiritualidade e carreira foi um dos que mais teve sucesso, eu quis trazer esse tema que eu vi que já deu uma forte repercussão nas redes sociais aí, que é sobre espiritualidade e compreensão da mente. E hoje a gente está com uma mesa muito interessante aqui, que vai fazer com que vocês possam aprender muito sobre espiritualidade, sobre como você ter uma vida mais feliz e estar melhor com você no aqui e agora. Então, eu vou começar trazendo de novo o Luiz, que quando eu falo de espiritualidade na minha vida, tem sempre alguma coisa relacionada ao Luiz, que é um grande amigo meu. Ele trabalha no mundo corporativo, é head de vendas de uma empresa de tecnologia e educação. O Luiz, ele é um budista aí que já pratica há quase 8 anos, praticante do budismo Kadampa no Brasil. É um dos profissionais mais técnicos que eu conheço e que eu mais consigo sentir a presença dele quando a gente está em momentos juntos aí. Lu, obrigado pela sua presença, obrigado por ter feito a ponte também com a Monja. Prazer ter você aqui de novo. Você sabe que no terceiro programa a gente já começa a mandar um boleto para você pagar, tá? Então, fica esperto que já já chega um boleto na sua casa depois do terceiro programa. Tá bom, Léo, agradeço demais o convite. Hoje eu tô vindo. Eu de fato tenho que pagar, porque poder escutar a Monja aqui presencialmente é uma grande honra. E é isso, eu tô bem animado aí pro papo. Maravilha, maravilha. E aí, queria trazer para a mesa aqui a monja Gen Kelsang Mudita. É uma monja budista ocidental, discípula do renomado mestre budista Geshe Kelsang Gyatso, professora residente do Centro de Meditação Kadampa, em São Paulo desde 2011 e diretora espiritual nacional da Nova Tradição Kadampa desde 2008 no Brasil. Monja, muito prazer ter você aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu estou muito contente e estou me sentindo até mais espiritualizado de estar aqui nessa mesa com você hoje. Obrigada de você ter nos convidado, obrigada, Luiz. Eu vim porque ele me pediu, viu? Você sabe disso. Eu sei, eu Luiz sei. é um aluno querido. Não, mas ele te apresentou super bem. Que bom, que bom. Então, não tinha como dizer não. Eu estou feliz de estar aqui também. Falar de budismo para mim é sempre um prazer, uma alegria. Não, maravilha. Monge, então, vamos iniciar aqui sobre uma das discussões que me chamam muita atenção sobre essa questão da compreensão da mente e o budismo, que é falar que budismo a gente sempre pensa aquela coisa good vibes, vamos pensar assim, nossa, as pessoas pensam em meditação, pensam em budismo, pensam em espiritualidade, e às vezes existe uma dificuldade para dividir o que é cada uma das coisas. Como que o budismo se relaciona hoje com a espiritualidade e com a meditação? Mas não dá para você pensar em budismo sem espiritualidade, sem meditação. É mesmo? Não, não dá. O budismo é junto, isso está dentro do budismo, né? Uhum. O budismo é um estilo de vida, eu diria, antes de tudo, é um estilo de vida. Uhum. Mas é um estilo de vida espiritual e o que vai conseguir fazer com que você entenda isso e mude a tua mente, a tua perspectiva, é a meditação. Então a gente não pode falar de budismo sem essas duas coisas, não. Os dois têm que estar juntos. Então, é muito interligado todas essas coisas ali. Budismo, meditação, tem muito a ver uma coisa com a outra, né, monja? Olha, o budismo, para você começar a ter uma noção do por que a meditação é tão importante para o budismo e ela está intrinsecamente ligada, né? O que Buda vem nos trazer, Buda, antes de tudo, não é uma divindade, é um ser que atingiu um estado mental plenamente consciente, compassivo, sábio. Ele atingiu a sua plenitude de mente. A mente mais pura que existe é a mente de um Buda. Perfeito. Então, essa mente tem uma visão muito diferente da nossa, né? Da nossa mente. A nossa mente não tem essa pureza. Entendi. Então, o Buda vem nos mostrar como que a gente pode elevar a nossa mente para esse mesmo patamar.
Perfeito. Para essa mesma qualidade. E o método para você fazer isso é através da meditação, porque isso é um caminho interior. E a meditação é algo que vai te levar para dentro de você, vai te guiar interiormente para que você conquiste esse estado mental. Perfeito, perfeito. E monja, se fala muito que o budismo ele é uma das religiões mais antigas que existem. São quase 2.500 anos que o budismo existe. E o mestre, ele tem um nome difícil, né? Mestre Geshe Kyosan Gyatso, ele criou novos aprendizados sobre a meditação. O que ele adaptou na meditação no budismo? Por que é chamado de budismo moderno, o budismo Kadampa agora, monja? É bacana essa pergunta, gente, porque assim, Geshe Kyosan Gyatso, não, Kyosan Gyatso. Uhum. A gente chama ele de Geshe-la. Perfeito. É um jeito mais carinhoso e íntimo de chamar Geshe-la. O Geshe Kyosan Gyatso, ele é tibetano. Ele nasceu no Tibete. E ele foi para o Ocidente, na Inglaterra, que é onde é a nossa sede, há 40 anos atrás. E ele veio dessa cultura tibetana, dessa cultura oriental, e um modo de ensinar as coisas tibetano e oriental. Uhum. Quando ele chegou no Ocidente, ele continuou ensinando da forma como ele aprendeu. Uhum. Só que não funcionava. Entendi. Aí ele voltou para a Índia, para o mestre dele, que era o Trijang Rinpoche, e falou, não está funcionando. Ele foi com um tradutor. Certo. E ele falou, eu estou ensinando o budismo que eu aprendi aqui, mas não está funcionando. Uhum. E aí esse mestre dele, que é o Trijang Rinpoche, disse a ele, os meus discípulos são tibetanos, os seus são ocidentais. Você precisa aprender o modo de vida deles. Entra na vida de um ocidental, entenda a vida de um ocidental, e aí você não vai transformar o ensinamento, porque o ensinamento tem que ser preservado. Uhum. O que você vai transformar é o meio, o jeito, o modo de apresentar esses ensinamentos. Uhum. Aí ele voltou para o Ocidente, começou a aprender a falar inglês. Caramba. E escrever em inglês, basicamente, e a mudar o modo de ensinar. Uhum. Então ele preservou a essência do ensinamento, mas ele deu uma roupagem moderna para nós do século... que nós estamos no século XXI. 21, exatamente. Para nós do século XXI e para nós do século XXI ocidentais. Perfeito. Então é um budismo moderno porque ele tem uma linguagem que é muito própria de nós mesmos, entende? Claro, muito adaptado para o ocidental. Para o ocidental e para estes tempos de agora. Nossa, né? Que interessante. Porque se você pensar, às vezes as pessoas falam, mas não é o ensinamento de Buda. É o ensinamento de Buda. Claro. Só que não é da forma como Buda falou. Porque, primeiro que a gente não iria entender, porque Buda falava em sânscrito, a gente não ia entender. Culturalmente, a cultura é muito forte na determinação de uma comunicação. Uhum. Então, aquilo que se falava há 2.650 anos atrás não tem nada a ver do modo como a gente se comunica hoje. Com certeza. Né? Então, não daria, não adiantaria. A gente até tem, dentro dos templos, os ensinamentos de Buda em livros, mas isso é absolutamente hermético. Para nós seria totalmente incompreensível. Uhum. Então, a gente precisa dessa tradução. Monja, até agora eu vou fazer uma pergunta aí, aproveitando essa. Quando até acho que eu tenho contato um pouco com esses ensinamentos mais antigos, e a gente também no dia a dia, a gente acaba se cobrando um pouco, e aí a gente tende a ir para aquele extremo de, então eu vou abandonar tudo e vou fazer que nem os monges antigos que iam para uma caverna e praticar essa meditação, e aí dá como se fosse o oposto da nossa vida do cotidiano, né? Provavelmente você tem outros praticantes ou pessoas devem chegar no cotidiano e fazer essa mesma pergunta, assim. Na prática,
como que a gente deve fazer? É a prática do meio do caminho, né? Como que é? O que a gente faz no dia a dia para entender que, enfim, talvez não seja, não dá para abandonar todo mundo e virar monge, né? Para quem tá escutando até o podcast, assim, o que que... Nossa, não dá nem deve. Não tem espaço pra todo Não, mundo. é para todo mundo. É para todo mundo, assim, não dá nem deve. Tem uma palavra na pauta que você me mandou previamente, que você falava uma vida austera. Uhum. Nós não temos uma vida austera. Né? Não, a gente tem... Essa austeridade que aparentemente nós temos, primeiro que foi uma opção muito consciente. Uhum. Então ela já não é uma austeridade, porque a gente faz com alegria. Então é com felicidade. Então se tem felicidade, não tem austeridade. Claro. Então não existe isso. E a gente está dentro do meio da sociedade, é isso. Geisha, ela fala, a gente tem que estar dentro da sociedade. Talvez, para mim, fique estranho, uma vez uma menininha virou para mim e falou assim, por que você está vestida desse jeito? Né? Assim, a roupa pode ser que impacte um pouco, porque ela é diferente. Mas isso não quer dizer que eu não faça o que qualquer outra pessoa faz. Claro. Né? Eu tenho computador, eu tenho carro, eu tenho que renovar minha CNH, eu tenho... Gente, eu tenho celular, eu tenho tablet, conta, pago conta, faço... Exato, lavo louça, né? Isso. Eu tenho neto, eu cuido dos netos. A gente tem uma vida como qualquer pessoa. E Monja, a gente sempre fala muito de carreira aqui no programa, sabe? Carreira, como que as pessoas chegaram até o lugar que elas chegaram hoje. E normalmente, quando as pessoas procuram a religião, elas vêm de alguma crise. Às vezes elas estão, se sentem sozinhas, estão num momento difícil da vida delas, ou mesmo estão querendo ser mais produtivas no trabalho. Como foi esse seu processo para você se tornar monja? Como é que foi para chegar até hoje? Foi um processo trainee, né? Foi um processo de trainee, porque a gente sempre olha o mundo corporativo, né? A nossa referência global, sempre é é global. Benefício certo, global. Tá certo. Uhum. Olha, eu vou dizer assim, espiritualmente eu sempre tive uma busca. É mesmo? Sempre. Desde criança eu atormentei meus pais por conta disso. Eu sempre fui muito inquieta, eu não conseguia compreender o que era a vida. Eu fazia essa pergunta o tempo inteiro, o que é isso? Mas para que a gente está aqui? Qual é o sentido disso? E eu sempre busquei essa resposta, na verdade. Certo. Aí eu vivi, fui estudar, fazer faculdade, casei, tive filho e a coisa ficou um pouco dissolvida. Mas aí a vida começou a tomar aquele rumo cotidiano de novo. Certo. E aí começou de novo bater essa pergunta, não faz sentido, por que isso, por que isso, por que isso? E aí eu comecei a buscar de novo essas respostas, só que aí eu comecei a buscar efetivamente, que já era uma adulta, já não dependia dos meus pais para eles me levarem para isso ou para aquilo. E eu comecei a buscar mesmo essas perguntas, essas respostas. Até que um dia eu estava numa crise de vida mesmo. Eu estava passando por um momento muito difícil da minha vida e eu estava vendo tudo muito com uma ótica muito negra, vamos dizer assim. Certo. Sabe, cobrando muito das pessoas, cobrando do mundo, o porquê que eu não estou recebendo, o que eu acho que eu tenho que receber. E aí foi lindo, porque eu estava nesse processo e eu estou descendo a rua Fradique Coutinho. E nessa época, isso já há 17 anos atrás, ainda não tinha a cidade limpa, então a gente tinha um banner imenso, mas imenso, de Geshe-la, que é a capa do livro Compaixão Universal, que ele está assim meio de lado com o manto, e em cima desse banner, que era onde é o Centro de Meditação Kadampa Mahabodhi, que hoje eu sou a professora, era esse o centro, então tinha esse banner e em cima estava escrito assim: mude sua mente, mude seu mundo. E aquilo me impactou. Eu falei, eu estou tentando tudo, menos isso. Eu parei o carro na hora, peguei o celular, liguei. Tinha um número, eu liguei e falei, como começa? Aí a pessoa que me atendeu disse, olha, amanhã vai ter uma aula a tal hora, você não quer vir? Eu falei, quero.
Aí eu fui. E eu ouvi uma aula. Olha. E aquilo começou a fazer sentido para mim, porque tinha lógica. Entendi. Ele não me apresentava um dogma. Uhum. Ele não me dizia faz, porque tem que... Faz. Ele me dizia faz, porque se você fizer vai acontecer isto, isto e isto. Porque isto não está acontecendo por causa disto, disto, disto. E eu, cara, que óbvio. Eu me lembro muito disso. Eu ficava o tempo inteiro dizendo, que óbvio. Como que eu nunca pensei nisso? Certo. Que óbvio. Como eu nunca pensei nisso? Uhum. E aí eu nunca mais saí agora isso não. Eu contar o fim da história não precisa, né? mas Monja, só pra gente explorar isso, porque isso é muito interessante. Você foi aprovada no processo seletivo para ser monja? Como é que foi esse processo? Então eu sei que é uma coisa mais prática. Não, é porque assim, é curioso, muito curioso, né? Porque a gente imagina como é que foi o processo, porque imagina você contando para sua família, poxa gente, então vou virar monja agora, obrigado, vou agora embora. Então vamos continuar. Então aquilo para mim me instigou muito e eu comecei a ver a lógica do ensinamento de Buda. E eu comecei a colocar em prática. Esse é o ponto principal. Eu falei, eu vou tentar. E comecei a dar certo, é óbvio. Como vai dar certo para qualquer um que tente, não é porque deu certo para mim. Vai dar certo para qualquer um. Tanto que Geshe-la diz, as instruções dadas neste livro, ou qualquer livro, isso está no budismo moderno, são métodos científicos. E é um método científico, que ele ensina passos e métodos que a gente colocando em prática vai obter o resultado que ele nos diz que nós vamos obter. E eu comecei a fazer, é claro, e minha vida começou a melhorar. Muito. Não começou a melhorar pouco, começou a melhorar muito. E eu falei, não saio daqui nunca mais na minha vida. Eu não quero nunca mais me afastar disso. Tá certo. Porque eu comecei a experienciar uma paz, uma felicidade, uma alegria, um contentamento que eu não estava tendo. Olha. E aí eu continuei. E aí teve uma vez em que o centro não estava tão bem, as pessoas começaram a se afastar um pouco. E eu dizendo, mas gente, como assim? E aí eu estava vendo, correndo o risco do centro fechado, o centro de São Paulo fechado. Eu falei, caramba. Não, aí eu falei, fui para mim e falei assim, não, eu não posso perder isso, não dá. Eu preciso desse negócio aqui, eu preciso disso, eu não posso perder. E aí eu falei, eu vou mostrar para essas pessoas o que elas têm que fazer, eu vou me ordenar. Olha. É isso que eu tenho que fazer, eu vou mostrar para elas que isso é a vida. Isto é, nessa época eu já estava separada há muitos anos. Claro. E eu já tinha uma vida mais, não vou dizer solitária, porque não é solitária, mas... dedicada. E aí eu falei, não, eu vou me ordenar porque esse é o caminho. É aqui é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que mostrar, é esse exemplo que a gente tem que dar. É isso. E deu mesmo. E aí deu certo, então foi isso. E eu, então, tomei essa decisão. E monja, eu imagino que você teve que quebrar na sua cabeça ali falando de mente, muito paradigma que você tinha antes, né? Imagino que você teve que... coisas que você acreditava no passado, que a gente acredita na sociedade, que são felicidades, que é ter bens materiais, que é, poxa, subir de cargo, ou, enfim, comprar uma casa nova, que trazem felicidade momentânea. Você teve que mudar a sua cabeça para encontrar um outro tipo de felicidade. O que foi mais difícil para você desapegar nesse processo, monja? Eu não vou dizer para você que eu me desapeguei de tudo. Então, claro. Tanto que eu te falei, eu sou uma pessoa comum. Eu ainda sou muito dedicada à minha família. Eu sou muito dedicada aos meus filhos, aos meus netos, à minha mãe. Eu cuido muito deles, eles estão presentes na minha vida. Perfeito. Então, isso é algo que... por enquanto, é uma coisa que eu não tenho a intenção de abandonar. Eu preciso deles assim como eles precisam de mim. Perfeito. Então, eu continuo cuidando deles desse jeito. Então, talvez esse seja um ponto. Mas essas outras coisas, Léo, elas vão se desmanchando por si só. Não tem... Porque, assim, tem uma outra coisa que eu acho maravilhoso no budismo, pelo menos no budismo Kadampa, é que a gente tem que ser muito gentil com a gente. Então, a gente não tem nada para tirar a fórceps. O que a gente tem é que conquistar determinados estados mentais. E quando você conquista determinados estados mentais,
tem coisas que já não fazem mais parte desse estado mental. Uhum. E aí aquilo começa a ser exatamente o oposto. Não tem felicidade, começa a ser um peso. Verdade. Começa a ser, o que eu estou fazendo aqui ainda? Por que eu ainda estou insistindo nesse caminho? Verdade. Por que eu... E aí você abandona com alegria. Você fala, chega, não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, não quero mais isso. Uhum. Né? Uhum. Eu quero esse apaziguamento. Mas isso é gradual e é de cada um tem seu tempo para isso. Sim, sim. Certa vez eu estava conversando com o Luiz e a gente estava discutindo sobre isso, sobre felicidade, monge. E aí o Luiz falou, meu, eu gosto, eu tento ser desapegado, mas a gente vê o pessoal num barco às vezes, se divertindo, pulando na água, dá vontade de ter um barco. Eu lembro que a gente estava discutindo isso. Poxa, eu vejo a pessoa viajando pra Europa. Poxa, dá vontade de fazer esse tipo de coisa. E a gente fica nessa ânsia ali, né? Poxa, eu vou ser feliz no momento que eu, sei lá, comprar um barco. Vou ser feliz no momento que eu comprar um carro, por exemplo. E a gente sofre com isso, monge. É um sofrimento muito grande a gente lidar com isso. Claro. Esse desejo. Que o ser humano é muito movido por esse desejo também. O desejo mantém a gente vivo. Então, eu fico pensando, eu fico pensando como que é difícil você, dentro da gente, conseguir conciliar esse tipo de coisa. E o método para isso, ao seu ver, é meditação e ensinamento do budismo. Qual que é o método para a pessoa começar a desapegar, quem está escutando a gente, começar a enxergar a felicidade de uma outra forma? A gente precisa de sabedoria, Léo, para isso. E aí você falou assim, a gente é movido a desejo. É claro que é. Uhum. Todos nós somos movidos a desejo. O nosso reino chama-se reino do desejo. Verdade. Então todos somos movidos a desejo. Agora, o ponto é que a gente tem que analisar, e aí por que eu disse que é sabedoria? Porque enquanto a gente tiver uma análise rasa, eu vou dizer superficial, e é mesmo, superficial e rasa, dizendo, olha, eu vou ser feliz se eu tiver esse barco, eu vou ser feliz se eu tiver o carro, eu vou ser feliz se eu fizer um tour pela Europa, seja lá por onde for. Essa é uma análise só daquilo que aparece. A gente vê, tem uma imagem disso, acredita nessa imagem. E a gente acredita que a essa imagem em si, se eu conquistar essa imagem, eu vou ser feliz. Não é isso, a gente vai atrás. Agora, um ponto que Buda nos diz, ele diz assim, tá, mas pode dar errado? Pode. Pode. Claro. E qual é a chance de dar errado? Você não sabe. E se der errado, você vai ficar feliz? Aí você vai dizer, não vou. Tá, então o que ele está dizendo, ele está querendo que a gente chegue à conclusão seguinte. Então, tudo bem, você quer isso, não tem problema. Mas entenda que isso não é fonte de felicidade. Por que não é fonte de felicidade? Porque pode dar errado. Verdade. Então, se pode dar errado, não é fonte de felicidade. É isso que ele está dizendo para nós. Faz sentido. Claro. Tá, então não é fonte de felicidade, não é aquilo que vai me trazer a felicidade. Aí você fala, e o que vai me trazer a felicidade? Seria a minha então, pergunta, exatamente. Né? Então, o que vai me trazer a felicidade? E ele diz, é o teu estado mental. Felicidade é um estado mental. É a sua mente serena, pacífica, que vai te trazer felicidade. E nesse momento, quando a gente compreende isso, você compreende... Não é que você... Não, se alguém me leva, vamos então para a Espanha, como eu fui agora... Para Málaga, fiquei sabendo. Para Málaga. É legal? Claro. Mas eu não estava pondo a ida a Málaga como um estado de felicidade.
Não é a ida a Málaga. Não vou deixar de desfrutar? É lógico que eu vou desfrutar. Então eu não vou comer bem. Na Espanha tem um maravilhoso para você. Tá bom, a gente vai lá. Aí alguém me diz, não, vamos então hoje jantar num tal lugar? Vamos, já fizemos tudo que a gente fez aqui, vamos jantar. Eu vou desfrutar disso. Mas eu não acredito mais que isso me traga felicidade. E eu sei que não me traz. Eu sei que a minha felicidade não depende dessas conquistas. Ela depende de uma conquista de mim mesmo, de mim mesma. Eu preciso ser o meu CEO. É isso mesmo. É isso mesmo. Forte, muito forte. E, nossa, fiquei até... É que você falou tanta coisa forte assim, Monja, que... meditação, eu tive uma fase muito difícil na minha vida. Minha mãe foi dependente química durante um período grande e a meditação foi o caminho para eu conseguir ter foco, me encontrar e conseguir me salvar, assim, porque eu tinha muita dificuldade para conseguir me encontrar, sabe? Quando você não sente que você se encaixa, tá passando por uma fase muito difícil, tudo. E escutar isso, eu não sabia que existia um budismo por trás. Eu fazia meditação porque me fazia bem. E aí, escutar você falar tudo isso emociona, assim, mexe muito. Que legal. Mexe muito comigo. Então, até fugir da pauta aqui. Mas falando sobre... Vai lá, Lu, vai lá. Eu tinha só um ponto que o seu podcast ele é muito sobre... Tem muita carreira, né? E... A Monja ter falado sobre eu ser o meu CEO e tudo. É engraçado, a gente trabalhou com um dos homens mais ricos do mundo, né? Exato. Então, a gente se conheceu por isso. E quando eu penso na tradição do budismo, o que me toca muito é, por exemplo, quando a gente vê Geshe-la, por que pensando até como exemplo de liderança aí para pessoas que trabalham nas empresas, né? Por que a gente segue muito Geshe-la, né? Porque você olha muito a motivação dele, né? A motivação é muito altruísta, assim, tipo, que foi na última aula que você estava dando lá, né? Ele acabou de fazer a inauguração de um novo templo que, assim, não tem benefício. Se você pensar para ele... Para ele, não. Não tem... É mesmo? Cara, o 6º templo pela paz mundial, aonde já foi? Ela pode falar um pouco mais, assim, mas assim, você vê a dedicação que ele teve, né, de sair de onde ele saiu para fazer tudo o que ele fez. A gente sabe o quão desafiador é para as pessoas espirituais, né, os desafios que tem, assim, de questões sociais, enfim, de se entregar. A própria Monja, né, os desafios que você tem ali do centro, né, agora a gente está passando pela reforma também. Então, assim, você vê essa entrega... acaba que vira muito a referência pra gente de quem que a gente quer ser. E aí por isso que a gente vira ser... Por isso que a gente precisa ser o nosso CEO, né? E aí, consequentemente, na nossa vida. E aí vem a conexão de... Não existe a diferença entre vida espiritual e a vida profissional. A gente acaba tendo que aplicar isso na vida mesmo. Né? Então, para você ser um bom profissional, acaba que você vai trazer um pouco dessa sua vida espiritual mesmo. Assim. Exatamente. E exatamente por isso, Monja, eu queria muito discutir. A gente fala muito de carreira e sucesso. E dentro dessa jornada que você construiu até agora no budismo, o que você mais se orgulha, assim, Monja? Você fala, puxa, o que eu tenho mais orgulho de tudo que você viveu, assim, no budismo até agora? Tem no LinkedIn. Porque você falou exatamente disso. Você falou que a gente vive muitas vezes, a gente se forma, se gradua, faz uma pós-graduação, faz um MBA e morre. Isso... E morre. Exatamente. E não leva nada. Exatamente. Gente, a gente sempre perde. Exatamente. Aqui a gente sempre perde. Tem graça isso. É isso, eu não quero mais jogar. Acabou. Acabou, não vou. A bola é minha, eu vou levar a bola embora. Eu vou levar, mas nunca vou ganhar mesmo. Por que eu vou ficar jogando esse negócio? Eu não quero. Né? O que você mais se orgulha nessa jornada toda, Monja? Eu acho que o que eu me orgulho é de ter desenvolvido fé em Venerável Geshe Kelsang Gyatso. Ele tem encontrado um guia espiritual. Léo, por quê? Eu acho que uma das dificuldades das pessoas entenderem a importância de um guia espiritual é o nosso próprio orgulho. Para a gente aceitar um guia espiritual, e é alguém que te orienta mesmo, você tem que baixar a tua bola. Você tem que desenvolver humildade. Porque senão a gente fica batendo na nossa mente. Como assim? Eu sei o que eu tenho que fazer. E de a gente pensar todo o tempo isso,
que a gente nunca mudou o nosso estilo de vida. Uhum. Então, orgulho é uma palavra que existe um orgulho negativo Sim. e um orgulho positivo. Exato. Então, o meu orgulho positivo, porque não pode ser um orgulho negativo, porque orgulho negativo é péssimo, Claro. é ter encontrado esse guia e seguir os passos dele, é ter fé, é ter desenvolvido essa mente, que é uma mente muito subjetiva e difícil de explicar para as pessoas do que é fé, de que fé não é uma coisa... Porque a gente às vezes entende fé como algo meio pejorativo. Sim. Não, a fé é algo que te capacita a seguir aquele que te ensina um caminho que você não vê. Perfeito. Sabe? Uhum. Porque a gente não enxerga. Você tem que... E com fé mesmo. E ele fala, faz... Ele fala, dá um passo e você olhar, mas onde está o chão? E ele diz, dá o passo. E você dá o passo. Então, é seguir um caminho que você não vê. E aí você tirar os frutos disso, né? Uhum. E monja, sobre budismo, tem essa tendência de todo mundo falar de mindfulness, principalmente no mundo corporativo. Sim. Que mindfulness, a gente acaba aproveitando isso, o mundo corporativo aproveita isso para fazer com que a pessoa trabalhe mais. Falar, se você conseguir meditar, você vai conseguir ser mais produtivo e trabalhar mais. Como que o budismo encara o mindfulness e essas outras vertentes aí, da meditação? Olha, se a gente for traduzir a palavra mindfulness, é você manter a mente, tá certo? Estar consciente, estar presente na mente. Sim. Algo que você aprendeu. Uhum. Então, você tem que manter a tua mente lembrando daquele objeto, daquele assunto. É isso. Mindfulness é você manter uma contínua lembrança. Sim. Uma contínua lembrança de algo que você aprendeu. Uhum. O que vale você ficar mantendo na tua mente algo que não te serve para nada? Entende? Aí não faz sentido. Verdade. Então, para nós, no Kadampa, mindfulness a gente traduz como contínua lembrança de um objeto virtuoso. Perfeito. Tem que ser virtuoso. Uhum. Tem que ser algo que vá deixar a minha mente me lembrando que eu preciso manter a minha mente virtuosa. Sabe? Eu preciso lembrar de amor, de compaixão, de sabedoria, de humildade, de respeito, de gentileza, essas coisas. Eu preciso manter esses ensinamentos que eu recebi, que eu li, que eu ouvi, que eu entendi. É isso que eu tenho que manter. O resto... Acabou. Não tem problema. O resto deixa. E monja, quando que é o momento para a pessoa procurar o budismo? Qual que é o momento que ela tem que estar ali? Porque se tem aquela coisa exatamente desse estereótipo de quem pratica budismo, de que é uma pessoa que não come, que é vegetariana, vegana, que tem que ser bem austera, que foi a palavra que eu usei. Então, assim, às vezes as pessoas têm um preconceito de que o budismo tem essa questão bem mais fechada, estrita. Então, a minha pergunta é se o budismo é para todo mundo e quando que a pessoa deve procurar o budismo, assim, sabe? Ou a religião. Isso é tão de cada um, né, Léo? Porque a maior parte das vezes, quando a gente se aproxima de uma religião, e do budismo também, naturalmente, é quando a gente está passando por uma crise. Quando algo está pegando muito em nós e a gente não consegue resolver, né? Quando algo está doendo demais, quando a gente não consegue entender por que aquilo está aparecendo para a nossa vida. Então, isso é um gatilho. Perfeito. E muitas pessoas já chegaram dessa forma. Né? Eu mesma, como eu te falei. Sim. Se bem que eu já sempre tive essa busca. Então, eu mesma mais ou menos, né? Eu mesma, mas eu já tinha esse caminho, eu já tinha esse interesse. Claro. Então, esse é um excelente momento. Agora, no dia que você perceber que tudo isso aqui é uma ilusão, Léo, procura o budismo que você vai entender exatamente o que você tem que fazer. Isso tudo aqui é uma ilusão, isso tudo é tão falso. Essa vida toda que a gente olha...
É um pouco, é aquilo que a gente falou, você corre atrás do ouro, nunca chega nele e morre. Vira o mais rico do cemitério. Nem isso, porque nem você vai levar isso nada também, tudo fica. Tudo fica. No dia que você descobrir que isso tudo é falso, que isso aqui é uma grande enganação, esse estilo de vida, eu estou dizendo. Claro. Esse estilo de vida. Isso não vai fazer com que você deixe de ser profissional, que você vai dar o seu melhor, porque as pessoas dependem do teu trabalho também. Então, isso é uma rede que se estabelece. Mas se você usa essa rede como uma rede de bondade, uma rede de benefício, isso é maravilhoso. Mas se você usa essa rede para benefício próprio, é onde a gente sucumbe. Sim. É onde o mundo se afoga e ninguém vê isso. Tão fácil de a gente ver isso. Então, quando você descobrir que tudo é falso, procura o budismo que você vai se dar super bem. E o budismo é para todo mundo, monja? É para todo mundo. E assim, acho que para até... Já vou fazer jabá, né? Pelo menos as aulas abertas do PG, por exemplo, lá do Budismo Kadampa, são para todo mundo mesmo, assim. Tem ateu, tem, né? Se for falar de religião, tem de tudo, assim. E eu acho que vale até como provocação, porque a gente, é o que a gente tá falando, a gente fica tanto nesse dia a dia maluco nosso, acreditando tanto nessas substâncias da nossa vida, que tudo é tão real, né? Que tipo, quantas vezes a gente não achou que a nossa nosso grande motivo da vida era a próxima promoção, passou, ou a gente foi promovido, ou a gente não foi promovido, e a gente tá aqui mesmo assim, e, né, enfim, não mudou nada na nossa vida. Então, vão ser 2 horas que você vai sair disso, e eu te garanto que você vai ser uma pessoa melhor. Seja porque você tá melhor consigo mesmo, ou porque pelo menos você vai estar mais consciente sobre algum objeto, como a monja falou, que é um objeto virtuoso, né? Que eu acho que, para mim, inclusive, isso foi uma grande mudança de chave no budismo Kadampa, assim, que foi quando eu entendi a meditação que o budismo Kadampa pratica de um objeto virtuoso. Para mim, que é deixar de ter só a meditação preparatória, né, que é a meditação de respiratória, para você conseguir contemplar um objeto virtuoso, porque aí você sai para começar a ter uma... Como que eu posso falar, né? Sair da contemplação para você realizar praticamente o que é, por exemplo, compaixão. Porque acho que é o grande desafio, né? Realizar uma compaixão, acho que é um grande desafio. Mas, enfim, então acho que é para todo mundo. Eu até parei para falar, porque eu precisava falar sobre essa parte da meditação, que para mim é muito importante. Mas é mesmo. É muito importante. E o que eu escuto muito, que eu sempre falo, eu sou o maior defensor de meditação, e o Luiz, cada vez mais fala do budismo, eu tento cada vez me aproximar do budismo. O que eu escuto muito é falar, poxa, Léo, eu tento meditar. Eu sento na cadeira, mas eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sinto que eu sou muito agitado e eu não consigo pensar só na respiração, só no meu aqui e agora. E as pessoas acabam desistindo. Como que a pessoa começa a meditar, monja? Olha, existem alguns... É que a gente tem também o nosso próprio estereótipo de meditação. Então, quando a gente fala em meditação, a gente pensa que a meditação é aquela hora em que você vai estar sentado numa cadeirinha, imóvel, como um yogi, né? Como aquela coisa lá, naquela postura, assim, parece que o cara tá, sei lá, em outro lugar, né? Existem essas pessoas. E eles têm uma meditação de fato poderosa. Mas por enquanto, a gente tem outras coisas a meditar também. Então, quando a gente tá... O que a gente está fazendo aqui hoje é uma meditação, Léo. Por que é uma meditação? Porque eu estou trazendo alguns pontos a serem contemplados. E a gente tem que pensar sobre isso. Porque não basta só escutar, né? Não faz nem sentido. O que a gente está falando aqui não é música. É algo... É para pensar, né? É uma contemplação. E a gente tem que contemplar sobre algo virtuoso e positivo para nós, para cada um de nós. Então, isso é uma meditação analítica. Olha. É uma meditação analítica. Então, uma aula, como o Luiz estava falando de PG, é uma meditação analítica. Porque numa aula a gente traz pontos bem precisos. Tá. Escuta isto.
E a pessoa tem que pensar. A meditação posicionada é que essa outra em que a gente vai tentar acalmar a mente. Agora, vou fazer uma analogia bonita para as pessoas entenderem essa questão da importância de a gente ter uma mente mais estável para poder compreender melhor essas coisas. Jetson Kappa, ele deu essa analogia. Certo. Então ele diz assim, imagine você querendo ler um texto a uma luz de uma vela, onde a chama está bruxuleante, ela está vibrando porque tem muito vento. Certo. E você tem que ler aquele texto, ou seja lá o que for, à luz daquela vela. Fica muito difícil. Você não consegue, você não tem luminosidade suficiente para ler. A luz vai e volta, vai e volta. Quando você está... A mesma coisa com a nossa mente, porque aí a pessoa diz, eu sou agitada. Porque o que acontece... Aí vamos voltar, você vê muitos pontos. O professor ou aquele que está guiando diz, tenta manter a tua mente observando este ponto. Aí a mente faz, não lembrei daquilo, e aí você segue aquele pensamento. Sim. Aí, ou então você escuta um barulho e você fica, o que será aquilo? O que é aquele negócio? Por que está fazendo esse barulho? Então, qualquer coisa que chame a tua mente fora desse centro, a gente segue. A gente nunca vai conseguir meditar. É a mesma coisa da leitura. A gente nunca vai entender aquilo que você tem que fazer. Você tem que tentar deixar... É uma luta interior. É uma luta interior de cada um de nós, sabe? De falar, não vou seguir, não. Volta. Não, volta. Sabe? Não, a mente volta. Isso é meditar. E aí, só para fazer o complemento para o pessoal mais business, então, tem o livro Hábitos Atômicos, né? Que o pessoal tá adorando aí, que tá super na moda. Que fala sobre a construção, ele que criou aquela regra lá que se você for 1% melhor todo dia, durante um ano você é 37%, 37 vezes melhor porque é os juros compostos, né? E ele fala que ao invés de você pensar em otimizar o hábito logo de cara, você pelo menos implementa. Eu acho que o grande desafio da meditação é que as pessoas acham que vão chegar e já vão... Eu sempre falo isso, né? E já vão meditar. Sair nesse estado de consciência... Exato, né? pleno. E assim, gente, eu vou até assumir na frente da mudita, né? Não dá. Eu tenho dia que eu tenho um dia super corrido no trabalho, a gente tem aula presencial com essa mulher maravilhosa, fazendo a meditação super linda, e eu não consigo me concentrar na meditação presencial. Você ali pensando na meta, o resultado sem entregar. Então você tá ligado naquele negócio. Tá aqui e o tempo não passa, entendeu? E ela não toca esse segundo. Exato. Então, imagina a pessoa que acabou de acordar em casa, sei lá, 6 da manhã nesse frio de São Paulo. Então, assim, acorda, cara, faz, sei lá, faz os 5 minutos que dá pra fazer, faz, né, o seu tempo inicial, mas vai e faz. Mas é impressionante. Com o tempo, começa a acontecer de forma natural. E assim, todo mundo que a gente conhece, né? Claro. Todo mundo. Óbvio, Lógico. a prática, ela melhora, tipo assim, tem variações. Tem época que você tá com a prática, consegue destinar mais tempo, tem hora que menos, mas ela tá lá presente e ela sustenta. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental, assim. E é isso. Você treina o cérebro. Né? Não, você não vai chegar lá e falar, e já vai entrar num estado alfa. Seja lá como se chama essas coisas. Não entra. Calma. Vai aos poucos. Esse é treino de anos. Não, eu sinto que... Eu lembro que eu bati o carro recentemente, estava com minha namorada, a gente estava para viajar. E assim, não foi nada muito sério. Aí eu bati e disse, puta, bateu, linda. Caramba, situação chata. Ela, você não vai ficar muito triste, você não vai ficar mal por causa disso? O que eu posso fazer? Eu posso sentar e chorar aqui, ou eu posso seguir pra viagem e a gente aproveitar a praia. Ela falou, nossa, eu pensei que ia acabar o dia se você porque você bateu o carro. Não. Aí ela falou, mas como é que você reage dessa forma? Todo mundo ia reagir, ficar chateado, ficar muito bravo.
Eu acho que talvez seja meditação. Acho que eu pratico há muito tempo e é muito sobre você sentir esse pensamento e falar, bom, deixar o pensamento embora e falar, bom, é como eu lido com essa situação. Exato, deixa embora o pensamento, isso mesmo. Então, foi muito curioso, foi muito recente o que aconteceu. Sim. E eu fiz, cara, e o pessoal costuma brincar comigo que quando tem a situação de risco, de pânico, eu pareço um Buda. Nossa, eu fico com uma calma, assim, o pessoal, mas por que você tá calmo? Gente, vai mudar. Se eu tiver em pânico, vai ser muito pior a minha reação. Vai cair cabelo ainda e vai ficar pior a minha situação. Então, é melhor manter a calma, pelo menos. Né? Você vai resolver com tranquilidade a situação. Mas pra mim foi o que a Mudita falou de ser o CEO da sua vida, né? Porque se você reage, você tá sendo o oposto de ser um CEO, né? Você tá deixando a circunstância regir sua vida, assim. Exato. E monja, o Luiz falou de promoção, falou de vida corporativa, tudo. Qual que é a promoção de uma monja? Falou, nossa, a monja foi promovida agora. Isso existe no mundo do budismo aí? Não. É você ser realocada para Málaga agora, abrir um novo templo? Na verdade, olha, por que eu poderia fazer esse caminho sem ter me ordenado? A ordenação não é um caminho para uma realização espiritual. Tem muitos leigos que chegaram nesse caminho. Então, não é ser ordenado ou não que vai me trazer uma realização espiritual. Eu me ordenei porque eu quis dar um exemplo. Foi diferente. Eu quis mostrar um caminho. Falei, não é esse caminho do afastamento. Nós temos que fazer um caminho da agregação. É o oposto. Então, foi uma opção minha. Mas se eu não tivesse feito a opção da ordenação, eu teria continuado o meu caminho espiritual como uma pessoa leiga. Perfeito. Então, pronto, a ordenação não tem esses negócios, claro. Não, e assim, ninguém almeja, não tem isso. O que importa é eu me conquistar mesmo. A minha conquista é interior, ninguém vai ver. E é legal esse exemplo dos leigos, né? Porque chama a atenção, né? O leigo, ele é a pessoa que, teoricamente, tem uma vida normal. É como se fosse a gente de ser professores, e são professores que têm uma vida profissional, enfim, excelentes professores e conseguem dedicar também a vida e, né, fazem uns festivais, assim, claro. Então é incrível, assim. É mesmo? Tem muitos leigos na nossa tradição que são excelentes professores, são professores sêniores. Porque aí você consegue levar, de fato... Porque quando a gente começa a entender que se você conseguir trazer a teoria, né, que Geshe-la traz para a prática do dia a dia e parar... Porque o problema é que a gente pensa muito que existe a meditação e existe a prática espiritual, né? Quando a gente começa a entender que, na verdade, isso é meio que junto, né? Então, assim, eu tenho a possibilidade de pegar esses ensinamentos e a prática espiritual toda é junto... Então eu consigo que no meu dia a dia usar os ensinamentos de Geshe-la para avançar no caminho. Então acho que é um baita exemplo aí pra gente até no dia a dia, assim. E aí eu até brinco, no meu dia eu consigo, eu divido assim, né, que são de manhã, no meio-dia e no jantar eu faço quais são os momentos de check do quanto eu consegui praticar o caminho espiritual. Hoje foi um dia que eu consegui bem, mas tem uns dias que não é fácil. Que a gente chora, né? Ai, o que eu fiz? Exato, que você dá umas respostas, assim. Você tá meio raivoso, não saiu da forma que a gente gostaria ali. Porque acontece, isso é a vida real, monge, não tem jeito. Acontece problema e desafio pra todo mundo. A verdade é essa. Olha, Geshe-la um dia disse, eu tenho Pensa bem, gente. Geshe-la, a nova tradição Kadampa, outro dia uma pessoa fez essa comparação. É como uma multinacional imensa. Imensa, é verdade. Então, Geshe-la é o CEO, da nova tradição Kadampa. E ele disse uma vez, eu tenho tantos problemas, mas eu sou feliz. Então, exatamente por quê? Primeiro porque o que ele faz não tem o intuito de beneficiar ele, tem o intuito de beneficiar os demais. Sempre. Então não tem dizer Geshe-la é rico, ele não tem dinheiro nenhum. O dinheiro está na tradição para todo mundo, para beneficiar as pessoas, para construir templos, para abrir centros de Dharma, para
capacitar professores o tempo inteiro. Esse é o movimento. É um movimento oposto, né? É o oposto de uma empresa corporativa. E eu ia até falar de algumas outras religiões que a gente vê por aí, Monja, porque a gente vê, não falando que cada religião tem o seu papel, mas assim, de ver um crescimento muito grande do evangélico, do cristianismo e do muçulmano, são as religiões mais conhecidas hoje. E às vezes parece que o budismo ele não cresce na mesma velocidade, né? O budismo parece ser uma religião underground, se a gente pode dizer assim. E por que, Monja? Por que isso acontece com o budismo? Porque ele dá para nós a nossa responsabilidade de ser feliz. Ele fala, toma a tua vida, toma as rédeas da tua vida. É incrível, é verdade. Geshe-la disse isso no Festival de Outono de 2019, que foi antes da pandemia, dos ensinamentos. Guien Lacerab leu Geshe-la dizendo, aos olhos dos outros nós parecemos hippies. Um pouco dessa coisa que você está falando do underground. Exatamente. Claro, porque a gente caminha na contramão, Léo. Porque enquanto todo mundo está buscando para si, nós estamos buscando dar para os outros. Uhum. Enquanto todo mundo está buscando se beneficiar, a gente está buscando beneficiar os outros. Então a gente caminha na contramão. Uhum. E mesmo que tenha a figura do monge Geshe-la Sangyatso, falei certo, monge? Não. Que é o Sangyatso. Sangyatso, monja, ele não faz questão de aparecer, né? Ele não tem de maneira alguma, que às vezes essas outras religiões elas têm muito essa figura, uma figura que tem que aparecer e tem que ser essa figura, a entidade máxima ali. Não, nada disso. Ele é uma pessoa mega humilde. Uhum. Mega humilde, imagina. Não tem nada disso ali. Não, tá todo mundo dissolvido, a gente trabalha igual. Exato. E isso aqui é lindo, a nova tradição Kadampa. É todo mundo um voluntariado igual. E é isso incrível. A nova tradição Kadampa trabalha com voluntário. O Luiz mesmo, né? Eu? Uhum, verdade. E, monja, a gente sabe que o pessoal acaba colocando no mesmo balaio yoga, meditação e budismo. Como que a gente diferencia, por exemplo, yoga de meditação? Porque às vezes a gente tem a noção que yoga e meditação é a mesma coisa. Fala, poxa, eu estou fazendo yoga, logo estou meditando. Isso é verdade, monja? Você concorda com isso ou não? Eu não posso te dizer, eu não sei, porque eu nunca fiz yoga. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, eu não conheço o processo, mas muitas vezes nos livros o Geshe-la fala, isso aqui não é como um yoga físico, é um yoga mental. Então, isso é importante a gente pensar, porque o que a gente aprende é modificar nossa mente. Não, independe do teu físico. Não está ligado ao teu corpo. Nós estamos fazendo um trabalho mental. Certo. Então, nesse sentido, vai diferenciar da yoga, porque eu acho que a yoga tem uma coisa de unir a mente com alguma postura, né? Exato. Não, às vezes as pessoas ligam lá e perguntam, precisa de alguma roupa especial? É verdade. Então, não, você vai ficar sentado numa cadeira, você vê mas qual é porque é meditadores urbanos também, né? Aí deve sei lá, mas pensa isso. Então eu não vou saber te dizer isso, porque eu não conheço esse outro lado. Claro. Porque a última vez que o Luiz veio aqui no podcast até, ele falou muito sobre procurar alguém para te orientar espiritualmente. Porque se você quer correr, a gente tem um técnico que te ajuda a correr ali. Se você quer fazer beach tênis e futevôlei, você tem uma pessoa para te orientar. E na religião a gente acaba deixando em segundo plano em ter uma orientação espiritual. De ter alguém que vai sentar, que vai te orientar espiritualmente. Eu até falei, poxa, Lu, gosto muito de yoga. Ele falou, mas Léo, você precisa encontrar alguém para te orientar espiritualmente. Porque essa pessoa vai fazer com que você se aprofunde e consiga ser mais feliz com o que você acreditar. Como é que é esse processo no budismo? A pessoa entra lá como voluntária e começa a ser aconselhada por alguém que é mais sênior, mais evoluído dentro do budismo Kadampa? Como é que funciona isso dentro ali, monja? Você me perguntou o que eu mergulhava. Eu te falei que eu mergulhava de ter tido humildade suficiente para ter um guia espiritual. Exato. É exatamente isso. Não é diferente. Perfeito. Então, quando a gente está falando de mentes,
Do mesmo modo que existem caminhos exteriores que te levam a determinados lugares, existem caminhos interiores que te levam a determinados lugares. Perfeito. Positivos e negativos também. Você tem que saber quais são os que te levam para lugares positivos. Claro. Nós não conhecemos esses caminhos. Nós não sabemos quais são. Então, a gente vai precisar escutar isso daquele que está fazendo isso já há algum tempo. Então, eu digo, eu confio e tenho fé em Venerável Geshe Kelsang Gyatso. O que ele está me passando são os ensinamentos de Buda na minha língua. Claro. De um modo que eu entendo o que ele está falando, eu entendo, e ele me guia, e ele me diz, vai por aqui ou não. Agora, Geshe-la, ele não dá aula toda hora. Eu tive já muito a boa fortuna de participar de festivais com ele. Claro. E aprender com ele também diretamente. Mas hoje ele já está mais recluso, ele não aparece. Mas aparecem os professores, são os discípulos mais diretos dele. São discípulos que já estão treinando há mais tempo. Perfeito. Que já estão fazendo esse caminho e que podem ajudar as outras pessoas a se guiarem. Da mesma forma como eu faço isso aqui no Brasil com as pessoas. Né? Já estou 17 anos fazendo isso. Então, tenho uma experiência. Eu falo da minha experiência. Quando eu dou aula, eu uno aquilo que eu aprendi com aquilo que eu experimentei, senão não dá para vocês entenderem, né? Com certeza, com certeza. Então, a gente precisa dessa dose de humildade, Léo, de ouvir alguém que nos guie. Eu gosto de fazer uma analogia. Imagina que você vai ter que entrar dentro da floresta amazônica. Você se arrisca a fazer isso sozinho? De forma alguma. Não dá, porque você sabe que é um risco de vida. Você não vai fazer uma coisa dessas. É um risco de vida também, se você entrar por caminhos espirituais sem um guia. Você pode dar em lugares péssimos. Verdade. E só fazendo um complemento, agora a gente está estudando exatamente um pouco sobre compaixão, né, no budismo, que eu acho que é a parte que todo mundo... É a parte mais hipster do budismo, né? Todo mundo acha lindo do budismo a parte da não violência, né? E tudo. E assim, é a parte mais de fato, que legal. Mas ninguém quer a parte quer abandonar o autoapreço, que é, na verdade, abandonar o orgulho, praticamente. Então, eu acho que esse é mesmo o caminho mais difícil, assim, porque a gente quer seguir esse caminho eu já sei de tudo, eu já sei o que eu quero. Cada um vai ter que investigar um pouco dessa motivação, né? Mas eu acho que é a grande provocação mesmo, porque eu contei já de várias provocações que eu tive, né, na tradição Kadampa, assim, que não são provocações normais, não são provocações que você vai ter em qualquer lugar, e só são porque você encontra um mestre iluminado. Então, acho que, claro, cada um vai ter seu mestre, não estou dizendo que necessariamente é Geshe-la, mas que todo mundo deve procurar sim, porque é um negócio que muda a vida de todo mundo. Assim. Eu acho que a Mudita está falando da experiência dela, eu estou falando da minha. Claro. Eu tenho estudado muito estoicismo recentemente. E você puxou num ponto interessante, Luizinho, que um dos principais expoentes do estoicismo é Marco Aurélio, que foi um dos maiores reis de Roma. E aí Marco Aurélio, ele tinha um filho que era Cômodo. Cômodo era esse filho de Marco Aurélio. Marco Aurélio era uma pessoa muito humilde, escutava todo mundo. Que ele sempre falava, eu não sei de nada, eu aprendo. Ele aprendia com Epiteto, que era um escravo dentro do reino de Roma. E aí o Marco Aurélio morreu, e o maior medo do reino de Roma era que Marco Aurélio morresse e o reino fosse para Cômodo. E Cômodo, quando assumiu, ele não escutou nenhum dos discípulos, e todos os discípulos falaram, você tem que ficar na Roma oriental, não na Roma ocidental, porque senão você vai perder todo o exército, você vai perder o reino de Roma. E Cômodo não escutou ninguém, resolveu voltar para Roma porque ele teria mais conforto lá, e aí o Império de Roma caiu por conta dessa movimentação aí de Cômodo, por ele acreditar que ele sabia tudo. Ele falou, cara, eu sei tudo, então não vou acreditar muito nisso. Enfim, só fiz esse devaneio porque me fez lembrar essa história aqui. Mas agora eu vou para a pergunta de $1 milhão. Não vale nada que a gente não vai levar pra Exatamente. Não vale nada. No final, então. Se for na obra, vai pro lado. Se fosse a pergunta da iluminação. Até tá valendo.
Pergunta da eliminação tá valendo, porque eu ia começar com essa pergunta, mas o Luiz falou, Léo, começar com essa pergunta aqui eu acho que vai ser complicado pra quem tá começando a escutar o programa. Eu fiz, perfeito, Lu, então a gente deixa pro final. Monja, o que é a mente? O que é a mente na concepção do budismo? Eu já vi você respondendo até num outro podcast aí, você falou, vou precisar de um tempo. Você tá com tempo pra ouvir? Então, fica à vontade aí. Assim, quem estiver nos escutando, não pense que você vai compreender isso completamente com uma simples resposta. Uhum. Primeiro porque a gente precisa caminhar por dentro desse assunto. Sim, eu digo se aprofundar nele. Claro. Mas uma coisa, vamos lá, rapidamente. Hoje a gente pensa em mente e a gente pensa que é o nosso pensamento, que é aquilo que a gente que é o nosso cérebro, que é o que a gente está pensando. Mente olha só, mente é algo que é vazio. Presta atenção. É algo que é vazio de forma, cor, formato, cheiro. Mente não é possível ser tangenciada por nenhum dos nossos 5 sentidos. Não que ela não esteja ligada ao cérebro, porque a gente pensa com estes aparatos, vamos dizer dessa maneira, está ligada. Mas da mesma forma como você não diria que um carro é o condutor, são coisas distintas. Então, o cérebro pode ser visto, pode ser pesado. Quando a gente morre, ele continua lá. Uma pessoa morta tem cérebro. Uma pessoa viva tem cérebro. O que sustenta a vida, então? O que sustenta a vida? Uhum. O que sustenta a vida é a mente. E a mente existe em alguns níveis. Esse nível, que é o que a gente está pensando, por exemplo, que não deixa de ser mente, é o nível que a gente consegue compreender. Então, isso é só um nível mental. Perfeito. Mas existem outros níveis mentais. E o que segura a nossa vida é a nossa mente muito sutil, que é essa que migra de vida para vida. Caramba, complexo. Então, é um pouco mais difícil de a gente compreender isso. Primeiro porque a gente não consegue entender algo que não tenha forma, que seja vazio de forma, de formato, de cor. Vazio como espaço, mas não é o espaço. E a mente, ela percebe as coisas. Isso é a mente, ela percebe, ela imputa, ela designa. A mente é clareza. Perfeito. Entende? Isso é mente. Ótimo. Você não vê minha mente. Não. Nem eu vejo ninguém, a de ninguém. Claro. Então, a mente não pode ser vista. E mente e corpo são entidades distintas. Quando o corpo cessa, a mente não cessa. A mente densa cessa. Este nível mental cessa. Uhum. Mas o nível muito sutil não. É o que liga uma vida da outra, da outra, da outra e da outra. É a nossa continuidade. Caramba, é difícil a compreensão mesmo, mas é interessantíssimo. Mas é assim, a gente vai precisando ouvir outras coisas para a gente conseguir compreender bem o que é a mente. E o budismo, ele acredita que existe uma reencarnação, monja? Existe uma próxima vida com a alma que você tem hoje ou não? Olha, daí você falou alma, né? Então, aí uma vez a gente começou... Porque aí muita gente fala, mas mente então é o espírito? Exato. Né? Aí uma vez eu respondi assim, falei, olha, se você imaginar que é o espírito, mas não é o espírito com aquela forma, porque ela é vazia de forma, tudo bem. Verdade. Né? Você pode ser, mas não é espírito como aquela coisa que tem uma forma. Não vai ter forma. Naqueles espíritos que reencarnam de filme, né? Que a gente imagina. Fantasma. Fantasma. Não é. Mas pode ser o espírito, que é isso que migra de vida para vida. Então, pode ser isso que você chama de alma. É isso. Mas é o que... Na verdade, Léo, se a gente pensar numa coisa bem simples agora, por exemplo, tudo que a gente
vive. É um contínuo. É uma continuidade, é uma mutação constante. É tudo mudando momento a momento, momento a momento, momento a momento, momento a momento. Nós mesmos, e tudo muda momento a momento, momento a momento, momento a momento. Uhum. Então, quando você fala em reencarnação, se você compreender isso como um contínuo, porque então o que vai acontecer? Em algum momento, que não vai ser tão longe, o nosso corpo vai cessar, essa história aqui toda vai acabar. E o que continua? Continua essa mente residente contínua, essa mente muito sutil. E aí ela manifesta de novo uma outra existência. E assim sucessivamente, sem cessar. Isso é apavorante. É verdade, porque se você fala sem cessar, é apavorante. Sem saber para onde vai. Sem você saber para onde vai, sem um direcionamento. Verdade. Se você vai ser uma pessoa, se nessa sua nova manifestação de existência vai ser uma manifestação infeliz, ou se vai ser super feliz, e aí a gente se pega, por exemplo, quando a gente tem uma vida maravilhosa agora, né? Por que é mais difícil para as pessoas que têm uma vida muito boa agora se ligarem ao budismo? Porque está tudo muito distraído dentro desse prazer. Mas e depois? O que será depois? Porque essa coisa vai cessar, vai acabar. E depois pode ser que você tenha uma vida infeliz, como a gente vê ao nosso redor, de tantas outras vidas. E a gente pode estar naquela situação. Eu adoro aquela música do Gil: um dia pobre, um dia rico, um dia no poder, um dia chanceler, um dia sem comer. E aí você começa a compreender o que é essa coisa, essa questão da mente, o que é esse contínuo. Isso é a mente, ela é um contínuo. É um contínuo que sempre manifesta aparências de vidas. Nossa. Muito forte, monja. É muito bonito isso. Muito lindo, muito lindo. E quando a gente se aprofunda, aí você vai ter que entender um pouco mais a lei de causa e efeito, que aí vai para o assunto do karma. Aí são coisas que você vai unindo nessa... Por isso que precisa de caminhar, sabe? Dentro do... Não é algo que eu falei, você não vai entender numa resposta só. Claro. É algo que a gente precisa se aprofundar e compreender. Mas é uma lógica. É uma lógica. Nossa. Monja, tem episódio pra gravar, mais uns 10. Tem que fazer uma série de Zalkcast só com a monja Gen Mudita. Monja, te agradecer. Assim, foi o programa que eu mais emocionei de todos que eu gravei até agora. Cara, me tocou muito a sua palavra. Eu me identifico, eu gosto muito do budismo. Meditação mudou a minha vida. E, assim, o espaço é sempre que você precisar, é seu, assim, se você quiser, quando você quiser. Aqui é um agradecimento de coração mesmo, que me tocou muito essa hora que a gente falou aqui. Então, monja, de novo, agradecer, Lu, agradecer você pela ponte aí. Se você quiser deixar seus contatos para quem quiser saber mais do templo, quiser saber mais de como é que te acha, depois eu vou passar a palavra para a monja para a gente terminar o programa. Não, o meu o Instagram é Luiz Carlos Galdino. Acho que eu vou deixar a palavra com a monja e só agradecer pelo trabalho dela. E recomendar quem quiser, a gente tá lá na Faria Lima, acho que a monja vai falar também, mas passem lá, vale super a pena. Inclusive, já que tem tanta gente da Faria Lima, tá na Faria Lima. E tem meditação, inclusive, né? Tá com aulas de meditação. Não, acho que esse julho a gente vai parar agora. Vai parar agora? Vai. Mas enfim, tem... Mas tem essas da noite, Tem as aulas da noite, então passem lá, super vale a pena. Recomendo demais. E agradecer a monja, porque, cara, é incrível o trabalho.
E também tem o templo em Cabreúva, quem quiser pode passar o final de semana. Super recomendo também. O e mais templo uma vez. Maravilhoso mesmo, pertíssimo daqui, 45 minutos. Dá para passar o final de semana lá, muito super legal, gostoso. É muito bonito, então. agradável, um lugar bonito de ver. E... Traz iluminação também ali. É isso. Exato. Monja, mais uma vez, cara, você iluminou a minha noite e com certeza você vai iluminar os nossos ouvintes, os nossos espectadores quando eles assistirem o programa. Monja, por favor, fique à vontade para você deixar seus contatos, para quem quiser encontrar o templo, para quem quiser saber mais sobre a sua história. Sobre o budismo. Sobre o budismo, o que você quiser. Kadampa é a palavra mágica. Kadampa. Você colocar Kadampa, vai aparecer no nosso... Aqui em São Paulo a gente tem meditadores urbanos e tem o CMK Mahabodhi, que Mahabodhi é o nome do centro, né? Mas aí põe Kadampa São Paulo, vai chegar lá. No Google, só jogar Kadampa São Paulo. Kadampa São Paulo, Kadampa Brasil, aí vai cair no templo. Perfeito. Kadampa é a palavra mágica. Com K, Kadampa com K. Perfeito. Com K, Kadampa. E se você quiser deixar uma última mensagem para quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente, uma última palavra para a gente fechar o programa, fica à vontade, Monja. Olha, Léo, eu só queria deixar então assim, lembrar, porque às vezes a gente se perde na nossa própria vida, né? A gente fica tão centrado nela que a gente não olha para o mundo no todo. Então, quando a gente olha para o nosso mundo hoje, a gente vê que é um mundo muito sofrido. É um mundo de muita violência, de muito sofrimento, de muita tristeza, de muita dor. E a gente pode ser alguém que transforma isso. Isso é uma das grandes chaves do budismo. É a gente ser um elemento transformador no mundo. Então, se você tem um pouquinho de mente altruísta, eu convido você a fazer parte desse time maravilhoso, porque é tudo que o mundo precisa, de amor. E a gente faz o nosso melhor para dar isso para o mundo, né? É isso. Muito bonito, cara, e é muito do que eu acredito fazendo esse programa, sabe, Monja? Levar uma palavra de amor para as pessoas, que elas possam se iluminar, se orientar. Eu tive muita sorte de encontrar gente muito legal na minha carreira e na minha vida aí, e acho que tem muito a ver com o propósito do programa. Mais uma vez, assim, cara, maravilhoso, assim, maravilhoso. Gente, com dor no coração que eu tô acabando esse programa, eu ficaria mais 10 horas aqui pra gente bater papo. O Zalcast 14 tá terminando aqui. Por favor, deixem nos comentários se vocês querem uma parte 2 com a Monja, com algum outro tema que a Monja sabe que tem propriedade para falar. Se você gostou do programa, não deixa de seguir aqui no YouTube o programa. Siga o Kadampa Brasil também no Instagram e nas redes sociais deles. Procurem os meditadores urbanos também. São aulas maravilhosas com a Monja. Ela é 1 hora ali que você dedica que vai mudar a sua semana. Então, conheçam, busquem meditação, busquem o budismo, que, gente, estar perto de uma pessoa, 2 pessoas tão iluminadas assim, é maravilhoso. Obrigado pela audiência e até semana que vem. Valeu, um abraço, obrigado. Valeu. Ótimo. Valeu. Muito bom. Nossa,